Dois vetores de módulos 3 e 4 perpendiculares entre si resultam num vetor de módulo 5. Quando que esses dois vetores de módulo 3 e 4 resultam no módulo 7? Que situação isso acontece? Para se entender isso, fique aqui que eu te explico. Rode a vinheta. Olá, sou o professor Daniel da Unemate. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você colaborasse com a divulgação do canal, clicando nas notificações e se inscrevendo. Então, vamos ao que interessa. Vetores. Então, vetor, para se entender bem o que é vetor, primeiro a gente define o que é um escalar. Até agora a gente tem trabalhado com grandezas numéricas que são escalares, porque você só tem informação de módulo, você não tem informação de direção e sentido, não é necessário, não faz sentido. Então, grandezas desse tipo são grandezas como massa, tempo, temperatura, energia, carga elétrica. São grandezas que não requer direção e sentido. Então, algumas dessas grandezas escalares têm módulo sempre positivo, outras têm módulos positivo e negativo, como o caso da carga, né? A massa é uma que só tem um módulo positivo. Agora em vetor. Vetor, toda a grandeza descrita por módulo, direção e sentido. Então, um exemplo disso é a velocidade. Então, a velocidade não faz sentido você dizer que você tem apenas o módulo, 2 metros por segundo, por exemplo. Você tem que dizer o módulo, a direção que ela está se propagando, tá? E o sentido. Então, grandezas desse tipo são descritas como vetores. Então, um vetor, exemplo de um vetor, é o vetor posição. Se você está num ponto A do mapa e você desloca 20 passos na direção nordeste, você fez um deslocamento. Então, o vetor, nesse caso, é o vetor de deslocamento. Vetores são representados por letras em negrito. Então, isso nos livros texto, porque na lousa ou no papel, a gente tem que representar o vetor com a letra com um vetorzinho em cima, tá? Então, isso é vetor. Vetor é a grandeza que tem módulo, intensidade, direção e sentido. Vetor soma. Então, quando você tem a soma de vetores, você tem o vetor A, o vetor B, então você quer somar o vetor A com B. Então, você tem como resultado o vetor R, que é A mais B. No caso de vetores, tá? A propriedade da soma de vetores é comutativa. Tanto faz você somar A com B por A. Então, isso pode ser demonstrado aqui no desenho. Então, A com B ou B primeiro, depois A. Então, o vetor resultante é o mesmo, tá? Tanto modo, direção, sentido. Isso desemboca na situação do paralelogramo, tá? Você tem todos os vetores na origem, então você soma um vetor com outro, você tem um vetor na diagonal desse paralelogramo. Caso de vetor soma, você também pode somar mais de dois vetores, né? ou mais de 3, 4, não tem uma regra, um limite para soma de vetores, tá? Então, você tem, por exemplo, S igual a mais B mais C. Você pode somar A com B, para depois somar C, ou somar com A com o resultado de B mais C. No caso aqui, isso aqui é uma propriedade chamada
associativa, que também faz parte da propriedade da soma de vetores. No caso da subtração de vetores, você tem que pegar um determinado vetor e inverter o sinal. Então, isso corresponde à subtração. É soma de um vetor com outro com sinal trocado. E nesse caso, podemos definir um vetor zero como um vetor que soma ele com ele mesmo com um sinal trocado. Então, no caso aqui, b mais menos b. Agora, quando você tem uma multiplicação de vetores, você tem que, aliás, multiplicação de vetor por um escalar. O escalar multiplica esse vetor, então ele multiplica o módulo desse vetor. Então, esse vetor fica com um módulo n vezes maior, tá? No caso aqui, 2b menos 0,5b. Componentes. Então, fica interessante você somar vetores, principalmente na soma de vetores, você somar usando componentes. Então, aqui você tem um vetor A que é representado pelos componentes no eixo AX e AY. Se colocarmos esses componentes usando vetores unitários I e J, podemos reescrever na base canônica. Então, o vetor A fica AX de I mais AY de J. Isso corresponde a você somar cada um dos componentes AX com BX com AY com BY. Então, você soma as componentes para obter um vetor resultante. Então, que a gente pode demonstrar aqui. Dois vetores A e B, e você pega, soma, resulta um vetor C. Então, C vai ser A de xi mais AYJ mais B de xi mais BYJ, tá? Os componentes dos vetores A e B, respectivamente. Ou você pode dizer que reagrupar aqui, somar AX com BX e AY com BY, e você obtém respectivamente as componentes do seu novo vetor C, CX e CYJ, tá? Então, é o que eu tinha explicado aqui, soma de AX com BX e AY com BY. Componentes. Você pode representar o vetor também na forma polar. Então, você faz calcula o módulo do vetor, tá? Para representar esse vetor, uma determinada... para representar esse determinado vetor, tá? E você pega apenas a direção. Então, apenas o vetor e a direção, tá? Que é dada pelo ângulo, você obtém a representação polar desse vetor, onde o ângulo é calculado pelo arco tangente da componente x pela componente y desse vetor. Produto escalar. Então, o que é o produto escalar? É um produto cujo resultado é um escalar, tá? Então, A escalar B igual módulo de A vezes módulo de B vezes cosseno de θ. Então, devido à propriedade do cosseno de θ, tá? Essa função, esse produto, tanto faz você multiplicar A por B ou B por A, tá? E também pode ser entendido da seguinte maneira: você tem um vetor A, você projeta esse vetor A sobre o vetor B, que a projeção vai ser A cosseno de θ, e multiplica por B, tá? Então, A cosseno de θ vezes o B, tá? O B aqui, mas é claro, lembrando que é o B, o módulo de B, tá? O módulo tal como está escrito aqui. Ou você pode fazer o contrário, pegar o vetor B, projetar sobre A, então fica B cosseno de θ, tá? Vezes A, tá? Produto escalar, quando é representado, feito por meio da base canônica, fica da seguinte forma: A escalar B, tá? Aqui o vetor A, escalar vetor B, você tem como resultado A escalar B igual a x, bx, mais a y, by, mais a z, bz. Por quê? Porque devido à propriedade do produto escalar, A vezes B vezes cosseno de θ, tá? Sempre que o ângulo
for 0, tá? Você vai ter como propriedade I com I igual a J com J é igual a K por K, que é igual a 1, tá? Então você sempre vai ter igual a 1. São vetores unitários, multiplica, são paralelos entre si, então o resultado cosseno de 0 é 1, então vai dar 1. Agora, quando são perpendiculares, aí é o contrário. Aí I com J, I com K e J com K vai dar tudo 0. Então você não existe, os produtos cruzados, eles não sobrevivem, tá? Só sobrevive os produtos diretos. A com X, B com Y e Z com Z. Tá, produto vetorial. Produto vetorial, ele dá como resultado um vetor, tá? Então, vetor C, que é o resultado do produto vetorial de A com B, tá? O módulo é calculado da seguinte forma: módulo de C igual ao módulo de A vetorial B, que é igual ao módulo de A vezes módulo de B, seno de θ, tá? E o produto vetorial tem as seguintes propriedades: sua direção é perpendicular ao plano formado por A e B. Então você tem aqui A, vetor B, você tem um plano aqui formado por esses dois vetores. Então o vetor C, que é o resultado, tá, desse produto, ele vai ser sempre perpendicular ao plano formado por A e B, tá? Outra propriedade é que o seu módulo é igual à área do paralelogramo formado por A e B. Então o módulo vai ser igual à área do paralelogramo. E por fim, o jeito de você calcular, de você obter tanto o módulo, direção e sentido, tá? Obedece à regra da mão direita. Ou seja, você pega a regra da mão direita, te dá a direção e o sentido do seu vetor. Então, no caso aqui, produto de A até B, tá? De A para B, então A vezes B, você gira de A para B, e a direção e sentido está indicada em C, pelo polegar, regra da mão direita. Agora, se for ao contrário, de B para A, então você vai B para A, então vetorial menos C, tá? Então, por essa razão que o produto vetorial de A por B não é comutativo, tá? Então, A por B igual a menos de B por A. Agora, produto vetorial na base canônica. Então, você pega os respectivos vetores AY, AXI, AYJZK, e BX e BYJZK. Você faz o produto vetorial entre eles, você obtém essa expressão aqui. Então, você tem que I com I, que é igual a J com J, K por K, igual a 0. Por quê? Isso aqui é a propriedade da definição. A vezes B sin de θ. Sendo no ângulo 0, vai dar 0, tá? Então, sempre vetores paralelos vai dar 0. Vetores perpendiculares vai dar como resultado, pela propriedade também da regra da mão direita, tá? Ó, I com J, K, tá? Então você vai ter como resultado um outro vetor unitário, I com JK, K por I, J e J por K, I. Então você tem esse resultado aqui, que é a mesma coisa de você usar um determinante. Então, num determinante, você monta o determinante aqui, bonitinho, IJK, AX, AYZ e BX, BZ, nessa ordem aqui, tá? Na ordem de A para B. Se fosse B para A, seria o contrário, tá? Você trocaria essas duas linhas aqui, tá? Então, você obtém esse mesmo resultado, tá? Aqui fica mais fácil de você entender como que faz o produto, tá? Então, você não demora muito para fazer, tá? E você evita fazer algum equívoco. Então, isso aqui é mais prático, tá? De você observar e multiplicar. Por fim, tem o exemplo que eu coloquei lá no comecinho da aula. Dois vetores A e B são perpendiculares entre si e têm módulos valendo 3 e 4, respectivamente.
a resultante é 5, obviamente. Qual a situação em que a soma dos vetores se assemelha à soma dos escalares 3 e 4? Então, se você soma dos escalares 3 e 4, então o resultado é o quê? O 7, né? Então, quando que acontece a situação? A situação, vou demonstrar aqui. Aliás, eu vou demonstrar não, vou colocar de maneira bem simples de explicar, né? Não usando um recurso algébrico. Eu desenho dois vetores aqui, o vetor 3 e o vetor 4, tá? Vetor 3, e um pouquinho maior, vou fazer de conta que isso aqui é 4, tá? Vetor 3 e vetor 4. Qual vai ser a resultante aqui? Essa resultante vai ser esse aqui, ó. Vetor 7. Pronto, simples assim, tá? Então tem que ser dois vetores colineares, ou seja, tem a mesma direção, estão na mesma linha, tá? Vetores colineares. Então só nesse caso aqui que você vai ter a soma de dois vetores, vai se parecer com um escalar. Então, escrevendo de uma forma algébrica aqui, você tem módulo de A menos B, módulo disso aqui, vai ser menor ou igual módulo de A mais B, que é menor ou igual a módulo do módulo de A mais módulo de B. Esse de módulo de A mais B, tá? Que é a soma dos dois escalares, que dá resultado 7, e aqui é a subtração. A subtração de 3 com 4, tá? Vai dar menos 1. Mas como aqui está dentro do módulo, então vai dar 1. Então, o mínimo possível seria 1, no máximo 7. No caso aqui dos vetores 3 e 4, tá? Os vetores 3 e 4. Agora, qualquer outro ângulo de 4 em relação a 3, você vai ter um resultado intermediário. Então você pode ter ângulo agudo, ângulo obtuso, tá? De 0 a 180. Então você vai ter resultados bem diferentes. Mas para qualquer resultado, tá? Ele vai ser menor que 7 e maior que 1, tá? Então, um exemplo aqui. Exemplo, vetor 3, 4, 5. 3, 4... Opa! Sempre tem um problema aqui com desenhar isso. Por que não sai? Fazer o contrário. Ó, isso aqui é o 4, 3, 4, 5. Três, 4, 5. Então, isso aqui é quando os vetores são perpendiculares entre si. Então, observa aqui o 5 ele vai ser menor que 7 e maior que 1, tá? E para qualquer ângulo aqui, que vai entre 3 e 4, você vai ter um resultado intermediário, tá? Então, somente aqui nesses dois casos extremos, quando os dois vetores são colineares, ou seja, estão na mesma linha, que você vai ter esses dois casos extremos aqui, ou soma de dois escalares, ou duas subtrações, tá? Então, está resolvido. Então, com isso, a gente termina, tá? E obrigado por terem assistido e não se esqueça de dar o seu like, de divulgar esse trabalho, divulgando, compartilhando, e se tiver algum comentário, compartilha, tá? Obrigado e até a próxima.